Olá para vocês que acompanham o canal Henrique Tarólogo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu venho falar sobre trabalhos espirituais. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal também a crescer. Se você deseja fazer uma consulta de tarô ou de baralho cigano, as consultas particulares acontecem sempre pelo WhatsApp 219977628184. Então, numa consulta particular, eu respondo todo tipo de pergunta, tanto em relação a amor, trabalho, financeiro, saúde, espiritual. Eu só não respondo questões ligadas à morte. Você perguntar se a pessoa que está em fase terminal vai sobreviver, esse tipo de pergunta eu não respondo, tá? Tem vários tipos de leitura. Tem jogo de uma pergunta só, jogo de 1 hora, jogo de 3 perguntas, jogo de 10 perguntas, tem... Você que escolhe. Tem o tarô das reencarnações, tem a leitura da energia cabalística, que é ideal para você que quer se conhecer, o que nunca te falaram sobre você mesmo, enfim. Então, é bem interessante. Para você que deseja acessar preços, valores, saber como funciona, você pode acessar o link do site que fica abaixo da descrição deste vídeo, ou se você sentir muita dificuldade, então você entra em contato comigo lá pelo WhatsApp, lá que eu explico os preços, valores e como funciona. Se inscreva nas nossas redes sociais, tem o X do @magiasensina, tem o podcast do Magias Ensinamentos. Toda vez que eu lançar um post ou um vídeo, eu publico lá nas redes sociais. Tem o Instagram do Henrique Tarólogo, o TikTok também do Henrique Tarólogo, para você que gosta de ver a carta do dia. Tem o site para você conhecer todos os nossos serviços. E tem também a página no Facebook do Henrique Tarólogo. E hoje eu venho falar sobre trabalhos espirituais. Eu, Henrique Tarólogo, também faço trabalhos espirituais. Não só faço trabalhos espirituais para quem é meu cliente que joga cartas comigo, também com pessoas que fazem, de repente, ali trabalhos espirituais com outros magistas, mas que é um direcionamento meu, porque sabe que eu dou esse direcionamento através da consulta particular. Aí, nesse caso, por exemplo, quando a pessoa está vindo com o pai de santo, a mãe de santo, vai um e outro, nesse caso, eu não pego. Sabe por que eu não pego? Porque virou uma bagunça. A pessoa parece que vem para testar. Vai em um outro pai de santo, depois vai em outro, 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 vai em outro cartomante. E a pessoa fica confusa. Não sabe nem qual é o fio da meada da situação dela. O trabalho espiritual ele só deve ser feito quando o jogo indicar, e não porque você achou lindo demais aquele trabalho, como eu vejo muitas pessoas que me procuram para que ele faça um trabalho de amor, e não sabe se tem uma demanda aí, né? A maioria das pessoas chegam e falam: tá vendo aquele trabalho ali? Vai resolver minha situação. E muitas das vezes não é o caso da pessoa fazer aquele trabalho que ela quer. Porque muitas das vezes existe também um ciclo que se fechou e muitas das vezes a própria pessoa ela não quer pagar um jogo para saber da situação dela. Eu não faço nada fora do que a espiritualidade me mostra, fora do que as cartas me passam. Não tem como. Eu vejo muitos casos de pessoas aqui mesmo no YouTube, por exemplo, que não são meus clientes e querem, fazer trabalhos de vira-pensamento, como outros tipos de trabalho. Então essas pessoas, elas não entendem que mexer com a cabeça de uma pessoa é algo muito sério. Não é uma brincadeira você mexer com a cabeça de uma pessoa. Temos que ter muita responsabilidade. Se o trabalho não for bem executado, você pode perturbar a cabeça daquela pessoa. Em vez de você ter o resultado que você espera, vai ser outro. Quando a pessoa vem contando uma historinha que queria fazer trabalho espiritual, eu não faço, porque muitas das vezes a pessoa ela não é meu cliente, não tem interesse em jogar cartas comigo, em saber a situação dela comigo. Eu vejo muitos casos de pessoas que fazem trabalhos espirituais com outros magistas, mas vêm me procurar para saber da situação dela pela leitura das cartas.
o que está acontecendo. E pela leitura do jogo de cartas dá para saber da situação. Se aquilo que ela pediu, que ela foi recorrer através de um trabalho vai acontecer ou não. Eu vejo casos de pessoas também que fazem trabalhos espirituais com outros magistas e vêm me procurar para saber da situação dela pelas cartas. Eu falo o que está acontecendo, né? E quem joga comigo sabe que eu falo tudo. Até a própria pessoa diz, o pai de santo não jogou, ele só falou. Né? Então eu posso até fazer o jogo, mas eu não tenho como mexer no que já foi feito na parte de trabalhos espirituais. Pessoas que saem fazendo trabalhos espirituais com um pai de santo, depois faz com outro, depois com outra pessoa, isso vira uma bagunça, porque aí temos o cruzamento de linhas. Do momento em que você procura um pai de santo ou um magista para pedir trabalhos espirituais, você está cortando o primeiro trabalho espiritual que já estava em andamento. Nenhum trabalho espiritual, o resultado será em 24 horas. Parem de querer se enganar. Quando você faz um trabalho espiritual, seja qual for, procure se desligar da energia do trabalho espiritual. Não fique toda hora esperando com ansiedade e desespero, porque a sua ansiedade só vai retardar o efeito daquele trabalho que foi solicitado. Você pode ver pelo jogo sobre o andamento do seu trabalho espiritual. Só que você precisa dar um espaço de 3 meses e não ficar todo dia perguntando o resultado do trabalho, o andamento do trabalho. A não ser que você não vá perguntar a mesma coisa, né? Vá perguntar alguma outra questão que envolva aquela questão do trabalho. Aí tudo bem. Por isso que eu digo, vá saber da sua situação através de um jogo de cartas, de uma consulta. Cada caso é um caso diferente. Agora, a pessoa que já faz jogo de cartas com um pai de santo X, vai a outro, não sabe o que quer. Faz trabalhos espirituais com um pai de santo e depois com outro magista, né? E vira aquela bagunça. A pessoa vem procurar falando mal de tudo quanto é pai de santo. Que o magista não fez o trabalho, não tive resultado. E quem me garante que essa pessoa que saiu falando mal do pai de santo, do magista, não vai sair falando mal de mim? Só ela que presta, né? Porque eu sei que muito bem que essas pessoas gostam do resultado em 24 horas. E a espiritualidade de lei não trabalha de uma forma expressa. O trabalho espiritual não é um botãozinho que você aperta, né? Nenhum trabalho espiritual é igual um bife que você compra ali no açougue, então, e leva na hora. Então é normal que um trabalho leve, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? É por aí. Eu não sei por que tanto fogo, tanto desespero que as pessoas têm. Mas tem casos que demoram realmente bastante. E as pessoas ficam putas quando eu falo que demora. Porque muitas das vezes a própria pessoa ela quer ser enganada. Ela quer ouvir promessa. Ela quer ficar na fantasia. E não é. O trabalho espiritual não é uma fantasia. É uma coisa séria. E tem pais de santo, né, que cobram muito caro para fazer esse tipo de trabalho pesado, né, que eu não mexo. Trabalho de amarração. E tem gente, né, que está atrás disso. Tem gente que paga até muito mais de 20 mil e paga sorrindo, feliz, radiante, né, para o pai de santo da mídia. Cada um com o seu cada um. Tem muitos casos que eu pego que a pessoa foi vítima de trabalho de amarração, não sabe, fica doida atrás da outra pessoa e foi vítima e fica querendo fazer trabalho para puxar outra pessoa que ela não tem abertura. É um caso bem complicado. É exatamente isso. O que a gente vê por aí é tudo que está errado. Se a pessoa já é meu cliente, já joga cartas comigo e quer fazer trabalhos espirituais comigo, é claro que teremos que jogar cartas para saber em relação se vai ser possível. Porque se não é possível, senão a pessoa só vai gastar dinheiro e não verá o resultado do trabalho espiritual dela. Porque às vezes não tem caminho, já fechou o ciclo, tem coisas que são possíveis mudar e tem coisas que eu vejo que às vezes não é possível mudar. E às vezes a pessoa não aceita isso.
Muitas não aceitam. Se a pessoa vai fazer um jogo e é meu cliente de jogo, o jogo de cartas está o quê? Mostrando que aquilo que ela está pedindo não tem caminhos. Então, eu não farei o trabalho espiritual. Não adianta a pessoa querer forçar a barra para ser uma situação de acordo só com o que ela quer. É importante a pessoa que vai fazer trabalho espiritual, isso não só comigo, mas com qualquer magista e pai de santo sério por aí. Por que eu falo isso? Porque tem pai de santo que gosta de empurrar trabalhos espirituais e vai dizer que tem caminhos para que você faça com ele. É uma estratégia dele de te persuadir. É importante a pessoa respeitar o que está sendo falado durante as leituras de jogo de carta. E tem muita gente que corre atrás de um pai de santo, de um magista, para executar trabalho espiritual. Muitas das vezes, aquela pessoa ali não joga cartas, não joga um búzio, enfim, não dá um direcionamento para você através de um jogo. Esses pais de santo aí que fica falando e não joga, eu acho que isso aí é furada. Isso é furada. Como é que você vai ter direcionamento? Eu tive um cliente há um tempo atrás que não tinha caminhos para voltar com a tal pessoa. Havia magias na cabeça desse cliente, que quis fazendo ali trabalhos de limpeza, e achou que abria os caminhos, achou que a pessoa iria voltar. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque a magia, antes que estava pegando dentro da relação, cortou o caminho dos dois, esfriou a relação. E quando a magia faz isso, a magia, o feitiço, uma demanda, destrói uma relação. É a mesma coisa, um cristal quando se quebra, não volta a ser o que ele foi um dia. E sinto muito as pessoas que não gostam do que eu falo, A diferença é que nos meus vídeos eu mostro realmente o que funciona na parte de trabalhos espirituais e não o que não funciona. Sinto muito. Um exemplo, se a pessoa quer voltar com a outra e a outra está amarrada a uma outra pessoa, aí fica complicado você puxar essa pessoa. Aí você só vai dar murro em ponta de faca e insistir no que não é para você. As pessoas muitas das vezes se iludem também com esse negócio de amarração. Quem está amarrado não tem felicidade, não existe felicidade, alegria na amarração. As pessoas muitas das vezes são ignorantes em querer, mesmo assim tentar insistir, depois querer sair falando mal do pai de santo, do magista, do cartomante. Insistir no que não tem caminhos é simplesmente uma burrice. Agora, do momento que você apela para pactos, trabalhos com egungun, trabalhos fortes com magias pesadas, aí é o seu livre-arbítrio. O que pode acontecer a partir daí, a responsabilidade ela é só sua. Geralmente é sempre assim. Eu explico, mas quando a pessoa quer insistir no que não é para ela, aí é só com ela. A pessoa tem todo o direito de estragar a vida dela e fazer tratos com seres baixos que cobram até com a sua própria vida. Tenham muito cuidado ao sair botando o pé em certas casas de candomblé, casas de quimbanda, ou certos magistas que prometem muita coisa e quando você vai ver, não acontece. E cobram muito, 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 muito caro. Tem pai de santo aí que às vezes pede um terreno, uma casa, um carro com gratidão. Pois é, E tem pessoas que dão. Infelizmente é assim, Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de interagir com o nosso canal, dizer o que você achou. Eu vou ficando por aqui. E deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.